determinada camisa, há uma chance enorme de ele dar uma resposta errada. Porque 95% dos processos mentais que ocorrem na mente dele são o quê? São inconscientes. Então, normalmente, os nossos consumidores não são capazes de responder essas perguntas muito profundas de maneira correta. Há uma grande chance que ou esteja completa ou esteja completamente errada. Então, como é que a gente vai fazer para poder penetrar fundo na mente humana? A gente precisa, como eu disse a vocês, mergulhar fundo, abrir os alçapões da mente para poder entender o que está passando lá no inconsciente, para saber como as pessoas pensam, como os nossos consumidores interagem, como é que eles se agregam, qual é o contexto cultural deles, como é que eles se diferenciam desse contexto cultural, e quais são as necessidades e principalmente os desejos dele. Bom, eu vou falar rapidamente então, para que a gente possa responder essa perguntinha aí que vale ouro, o que nos leva ao consumo. Vou falar um pouco sobre o comportamento do consumidor, ou o que se sabe até hoje sobre o comportamento do consumidor. A maioria de vocês provavelmente tem familiaridade com marketing, e o objetivo principal do marketing é o quê? É trazer a satisfação, tanto para cliente quanto para consumidor. Uma empresa vende algum produto, e para isso você paga por esse produto, a empresa recebe o dinheiro, fica satisfeita, e você comprou o produto, saiu satisfeito também, na teoria, né? Só que o que satisfaz o consumidor? É isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês, pelo menos aclarar um pouco mais como é que isso funciona. O que se sabe hoje sobre o comportamento do consumidor entende basicamente que existem 4 fatores que determinam o nosso comportamento. São fatores culturais, fatores sociais, pessoais e psicológicos. Eu não vou me ater muito a eles não, porque senão a gente se prolongar demais aqui. Mas só para que vocês entendam rapidamente, fatores culturais. É a sua cultura, a subcultura, ou seja, o nicho dessa cultura que você faz parte, a sua classe social. Dentro de fatores sociais temos família, grupos de referência como amigos. Fatores pessoais, é a sua idade, né? Um velhinho se comporta muito diferente de uma criança. Condições econômicas, o seu estilo de vida, a sua personalidade. E os fatores psicológicos são mais importantes aqui para esse nosso trabalho. Esses fatores psicológicos principalmente são motivação, que é aquilo que nos leva a agir, que nos tira do estático, né? De repente a gente está lá no supermercado sem querer comprar um iogurte. O que é que nos motivou a comprar aquele grego? Né? Por que a gente teve essa motivação? Percepção. Percepção basicamente é aquilo que a gente capta pelos nossos 5 sentidos. Visão, audição, paladar, olfato, tato. Nosso mundo percebe com os 5 sentidos. E depois essas informações são levadas ao nosso cérebro e aí a gente tem a sensação. Sensações de frio, de calor, de conforto. E com o tempo, com essas sensações contínuas e percepções que a gente vai tendo, a gente vai aprendendo, a gente vai armazenando essa informação através da nossa memória e depois a gente é capaz de resgatar isso e entender o que é frio, o que é quente, por que a gente se comporta de determinada maneira, como a gente deve se comportar. E por último, a emoção, que aqui todo mundo sabe bem o que são emoções, e as nossas crenças e atitudes no dia a dia. Muita coisa sobre o comportamento do consumidor, e é por isso que as empresas têm tanta dificuldade de entender, porque é muita informação, é muita coisa para a gente entender, fica muito complexo se a gente encarar dessa forma. Mas houve uma pesquisa desenvolvida por aquele rapaz que eu lhe falei, Gerald Zaltman, que ele descobriu um método inovador, e esse método, digamos assim, tornou muito mais claro esse entendimento sobre o comportamento do consumidor. Ele utilizou alguns ingredientes para formatar essa pesquisa, que basicamente foi a neurociência cognitiva, que estuda como é que o cérebro, então, como é que ele funciona para poder aprender, quais são os processos biológicos e fisiológicos que ocorrem, a psicologia, que estuda a mente e o comportamento humano, a antropologia, que estuda o homem, como ele se relaciona com o universo, e a fotografia, né, a captação de imagens, que é uma das paixões do Gerald Zaltman. E tudo isso culminou com a formação do ZMET, que é esse método de pesquisa que eu falei para vocês, muito inovador, e que ele teve origem numa viagem que o Gerald Zaltman fez até o Nepal, com o Nepal, um paísinho muito pequeno, que está ali entre a China e a Índia, um país pobre, né? E aí ele foi até esse país, foi até um vilarejo, e ele foi até esse vilarejo para fazer a seguinte pergunta para aqueles moradores: se vocês tivessem que sair desse vilarejo para outro lugar, quais as fotos que você levaria consigo para mostrar como é que era a sua vida aqui nesse vilarejo? E aí ele treinou esse pessoal para aprenderem a usarem as câmeras e depois voltou para checar quais tinham sido as fotos que eles trouxeram. E o que ele observou é que as fotos não são simples representações estáticas de alguma coisa, sem muito sentido. Ele observou que, na verdade, essas fotos eram o quê? Metáforas visuais. Como assim? Por exemplo, aqui tem uma foto de uma criança com fantasia aqui, num determinado evento. Só que isso, para o morador dessa vila, não é uma simples criancinha fantasiada, brincando, não. Isso é uma representação muito forte. Essa criança está com a fantasia de um deus hindu.
hindu, que é a religião de 80% daquela população, e as pessoas desde criança ali estão recebendo influências, o seu comportamento está sendo moldado a partir dessa religião. Isso tem um aspecto espiritual muito forte que define esse comportamento desse pessoal. Essas crianças no campo, não são só crianças no campo, são crianças que estão livres, que podem brincar, que podem estar em contato com a natureza. Enfim, cada foto dessa tem metáforas visuais muito fortes, entendeu? E baseado nisso, em algumas premissas que se conhece hoje, em várias ciências, daquelas que eu citei, ele desenvolveu a pesquisa. Quais são essas premissas? Primeiro, os nossos pensamentos conscientes ocorrem na forma de imagem. É o famoso pensamento visual, e a maioria das pessoas tem isso. A gente pensa de maneira visual. Outra premissa, a maioria dos processos mentais, como eu falei, são inconscientes. 95% dos processos são inconscientes na nossa mente. Emoção e razão são igualmente importantes no nosso pensamento, no nosso processo cognitivo e nas decisões que a gente toma na nossa vida. Outra, cognição é encarnado. O que é isso? Isso significa que, aliás, vocês sabem bem disso, né? Quando a gente morre, o médico sabe que a gente morreu por morte cerebral. O nosso cérebro deixou de funcionar. Isso quer dizer que a cognição faz parte da existência humana. Descartes já disse, penso, logo existo. Todos nós, até quando estamos dormindo ou em coma, nossa mente não para de funcionar, ela continua trabalhando. Então faz parte da existência humana. E a última e quinta premissa que ele usou para desenvolver essa pesquisa diz que a memória é baseada em histórias distorcidas. Ou seja, sempre que a gente tenta resgatar alguma coisa na nossa memória, não vai ter os mesmos detalhes e a mesma ordem cronológica do como o evento aconteceu. Nunca vai ser exatamente igual. Então, baseado em todas essas premissas, ele desenvolveu essa pesquisa, que é a ZMET, como eu falei para vocês, e que ela tem 3 etapas. Eu vou explicar cada uma delas rapidamente. Tem a lição de casa, a entrevista e a síntese visual. Bom, vamos começar pela lição de casa. A lição de casa é o seguinte, dependendo da pesquisa, da empresa que contratar para poder fazer essa pesquisa, ele vai dar uma lição de casa para a pessoa que vai ser entrevistada. E normalmente essa lição de casa tem a ver com o que ele quer resolver. Vou dar um exemplo que o Gerald Zaltman mostrou no programa de TV que ele fez com um outro cidadão, que foi para a Coca-Cola, por exemplo. Então ele pediu para esse cidadão trazer imagens que de alguma forma representassem o que é a Coca-Cola para ele, ou o que ele sente a respeito da Coca-Cola, ou a relação dele com a Coca-Cola. Mas olha aí, não poderia ter nenhuma imagem com a marca Coca-Cola ou com qualquer outra bebida gaseificada. Para que serve essa lição de casa? Primeiro, ela, como é feita alguns dias antes, serve para fazer com que a cabeça dele já comece a refletir e pensar sobre a marca Coca-Cola de maneira bastante profunda e comece a refletir sobre isso. Ou seja, a mente dele já vai se desarmando com antecipação. E além disso, essas imagens elas vão ser usadas para a próxima etapa da pesquisa. Como é que elas são usadas? Vamos lá. A segunda etapa é a entrevista. Essa entrevista é feita de maneira individual e diferente da maioria das pesquisas, mesmo as pesquisas qualitativas, né, de foco, que normalmente cada pessoa só tem 10 minutos para falar. Nessa aqui dura 2 horas, certo? E é feita com acompanhamento de um profissional. E nessa entrevista ele vai começar a revelar coisas, pensamentos profundos a respeito do que de fato aquelas pessoas sentem em relação àquelas fotos. O que cada foto representa para ela, por que tem relação com a Coca-Cola, como essas fotos se relacionam entre si, para descobrir realmente o que a pessoa sente e pensa a respeito da marca. Esse é um momento bastante revelador, porque a imagem está servindo como uma interface entre o pensamento consciente e inconsciente daquele cidadão. O profissional ali, que normalmente é o neuropsicólogo cognitivo, ele vai estar observando todas as linguagens da pessoa, não só verbais, mas não verbais também. Os gestos, a pupila dilatando, com sensação de desconforto, de ansiedade, tudo isso vai servir para ele preparar um documento de dezenas de páginas a respeito de como funciona o pensamento daquela pessoa e de como isso se relaciona com a marca, né? E aí, por último, é feita uma síntese visual. Nesse momento, entra um designer gráfico que vai servir como as